Fala galera, acabamos de gravar um episódio excepcional aqui. Fala Marci, como foi? Acho que a gente deixou claro a importância da consultoria de segurança, né? Para entender as diversas facetas aí para ajudar as pessoas. Legal, confere aí como foi. Olá a todos, estamos aqui de volta direto dos estúdios da Shure em São Paulo com o nosso videocast que a gente tem gravado toda sexta-feira e hoje estou aqui com uma pessoa, um convidado muito especial que participou do começo dos nossos videocasts lá atrás na ESC 2022, que é o professor Marci Verde, que ele é consultor de segurança empresarial. Muito bem-vindo, Marci, obrigado por aceitar o nosso convite. E deixa eu contar um pouco, né? O Marci, ele tem uma vasta experiência, né? Você é escritor, palestrante, diretor da ABSEG, diretor da EISES Capítulo São Paulo, né? Acho que é isso, e do GSEG, que é um capítulo do CRA São Paulo também, junto com a nossa amiga Tatiana Diniz. E conta um pouquinho, como é que consegue adequar o tempo para fazer tanta coisa, Marci? Bom dia a todas e todos, muito obrigado pelo convite de poder estar conversando com vocês, agradeço a gentileza. Bom, o que acontece, né? A gente tenta, lógico, em cada momento participar de uma atividade e a ideia de participar em várias frentes, assim, a tentativa sempre de buscar atualizações, informações. A gente vive num mundo VUCA hoje, né? Tá sempre dinâmico ou até numa outra visão, mundo líquido, né? Tudo é muito rápido, muito muda, muito volátil, na verdade. Então, um dos caminhos eu entendo que é justamente você buscar várias frentes para você estar sempre se atualizando. E o que acontece? Eu até comento às vezes que eu sou consultor há muitos anos já, mas eu não cheguei a planejar, não é que eu falei não vou ser isso. Eu comecei fui oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, trabalhei muitos anos, trabalhava na Polícia Militar, trabalhando com atividade de policiamento. Em determinado momento, eu resolvi sair da polícia e fui convidado para trabalhar numa empresa farmacêutica, para cuidar da segurança dessa empresa. E lá tinha uma equipe própria de vigilância. Então, meus primeiros contatos assim na parte de segurança privada foram lá. Então, eu comecei a entrar na questão tecnologia, câmeras, controle de acesso, alarme perimetral, tinha tudo equipe, sistemas próprios, então tinha uma central de segurança, tinha uma equipe, era um prédio, na verdade, uma instalação com vários prédios. Então, assim, você imagina que você tinha uma equipe própria, então tinha a questão de treinamento, procedimento, aí eu comecei a estudar mais pesado e entrei nessa questão da segurança privada. Até então, o meu conhecimento era de segurança pública, policiamento, atividade de segurança pública. Nisso, eu trabalhei lá um período, saí de lá e fui trabalhar numa empresa de vigilância. Uma empresa prestadora de serviço. Aí eu fui conhecer um pouco mais a fundo, porque essa empresa fechou um contrato em uma empresa para fechar um grande contrato de gestão de risco de toda a empresa, de todo o negócio na questão de segurança. Legal. Eu fui convidado para cuidar desse projeto, cuidando desse projeto e pude aplicar. Aí entrou a questão rastreamento de satélite, a questão de equipe de escolta, equipe de investigação, pronta resposta. Era um contrato muito interessante, muito grande. Até dizem que era um contrato inovador, o conceito na época. E aí, assim, eu pude participar na gestão desse contrato como gerente desse contrato. Na sequência, passado um ano e pouco, depois dessa implantação, eu fui contratado para implantar esse projeto, porque o pessoal fez um planejamento, falou, vamos fazer isso, legal. E eu fui a pessoa para implantar o negócio, que tinha sido planejado. Sim. Então, Marci, nós vamos ter rastreamento, vamos ter equipes de escolta, que era outra pessoa que cuidava, vamos ter a segurança dos centros de distribuição de cada local, pessoas, equipamentos, procedimentos. Então, um projeto bastante interessante. Várias etapas, Várias etapas, tanto que demorou quase um ano para implantar tudo e sistema. E na época, mesmo o satelital era uma coisa, o rastreamento via satélite. O celular acho que nem existia na época ainda, tão pesado assim. Nós estamos falando de que ano isso, mais ou menos? Falando em 90 e...
97. Olha, tem 97 para 98, mais ou menos. Aí, depois, eu fui convidado para trabalhar numa outra empresa de segurança, empresa de vigilância, ela fechou um grande contrato com uma empresa que tinha em torno de cabeça, eu vou falar, uns 30 escritórios, prédios em São Paulo. E ela tinha que cuidar de tudo isso. E dentro desse trabalho, ela ofereceu, olha, se eu for fazer o serviço, eu vou fazer um projeto de segurança em todos os locais e vamos implantar, sugerir tecnologia, pessoas, ou seja, e aí me convidaram, olha, nós estamos para fechar esse contrato, eu não lembro exatamente na época, ou se fecharam, acho que eles até fecharam, e vieram me convidar. Márcio, você não quer trabalhar para desenvolver esse projeto? Nós temos 30 locais e nós vamos estar com a vigilância nossa, que eles fecharam o contrato, e aí vamos ter que fazer o projeto de controle de acesso, alarme perimetral, de câmeras, procedimento escrito, treinamento. Então eu fui contratado nessa empresa. Essa empresa até depois eu acabei trazendo a ideia de fazer a ISO 9000 nela. Olha, que legal. E plantei a ISO 9000. Plantei assim, vendi o conceito, fui o representante da administração, que a gente fala, para ajudar. E aí, durante quase um ano, a empresa foi sendo preparada, atualizando todos os seus procedimentos. E depois a empresa conseguiu certificar na ISO 9000. Que bacana. Então, assim, quer dizer, isso me ajudou a ter uma visão focada em processo de uma empresa de vigilância. E aí, se você perceber, aí botando alguns parênteses aí na história. Nisso, eu fui buscar uma certificação em segurança, chamada, na verdade, eu fui buscar, no Brasil, o primeiro curso universitário de São Paulo é de 99, na Anhembi Morumbi, e o Roberto Costa era o coordenador, Roberto Zapotoski. Tá. Aí, ou seja, até então, em São Paulo, na GV já tinha uma ação pela questão do MBA, eles tinham um MBA em segurança, um pouco antes, alguma coisa assim. Mas nem na Estácio do Rio de Janeiro tinha algumas ações, mas em São Paulo começou em 99. Até antes desse período aqui, nós não tínhamos uma estrutura com conhecimento estruturado numa universidade. Não existia. Existiam ações menores. Faz um curso de uma semana, faz um curso de um mês, faz um curso de meio-dia, um dia. Você tinha pessoas que iam para fora do país buscar treinamentos, palestras. Fora e trazia. Trazia conhecimento e multiplicava. Aí o que acontece? Aí o pessoal trouxe da Universidade Comilhas de Madrid. Eu sou da primeira turma, de 97. Olha, que legal, você fez a formação lá. Da primeira turma, eles trouxeram para cá. Era um curso durante 5 meses. Esse curso foi feito simultâneo Brasil, Argentina e Chile. Então vinha um instrutor da Espanha, ficava uma semana aqui no Brasil, ia para outro país e voltava. A maioria dos professores eram espanhóis. A Universidade de Comilhas de Madrid era um curso muito antigo. Lá essa pós-graduação é feito durante um ano, uma vez por semana. Só que aqui eles fizeram a pessoa vinha, ficava de segunda a sábado, uma semana inteira. Intensivão, né? Intensivão, isso durante 4 ou 5 meses. Então foi meio que eles condensaram, e aí eu participei da primeira turma. Que bacana. Junto com mais 50 profissionais, mais ou menos. Aí na segunda turma, eu fui convidado para dar uma palestra. Junto com o Ricardo Coelho. O Ricardo Coelho deu uma matéria, ele me convidou para falar de segurança física, na segunda turma. Na quarta turma aqui em São Paulo, eu já fui dar uma matéria de processos e procedimentos, gestão de processos, procedimentos na questão do como um todo. Então, e aí em paralelo, assim, isso já estamos falando 2004, 2005. Em 99, o Roberto Costa implantou o curso de gestão em segurança. E aí, em 99, ele conseguiu autorização pela Anhembi Morumbi de criar o primeiro curso em São Paulo de gestão. Curso de 2 anos, com diploma. Então, aí nós começamos em São Paulo a ter um conhecimento estruturado. E ele me convidou para ministrar a matéria de análise de risco. Sim. Então, legal. Ministrei lá a Anhembi Morumbi aulas até, acho que por volta de uns 12 anos, mais ou menos. Então, foi de 99 até 2000. Na verdade, 99... até 2012, alguma coisa nessa faixa. Em 2004 para 2005, o Roberto Costa criou também o MBA
Gestão e Estratégia de Segurança. Eu sou da primeira turma da MB Morumbi e já comecei a dar aula também no MBA. Que bacana. Na matéria de prevenção de perdas. Uhum. E aí eu ministrava assim, hora no gestão, no curso. A MB teve curso presencial e curso online. Também ministrei curso online pela MB Morumbi. né? E aí, assim, então você vai ver nas frentes. Aí, voltando um pouco na cronologia, na linha do tempo, eu trabalhei nessa empresa de segurança, que a gente conseguiu buscar a certificação da ISO 9000 e fazendo projetos de segurança, planos de segurança. Aí eu fui convidado por uma consultoria para cuidar dessa parte de projetos. Aí fui trabalhar numa consultoria. Passado um tempo, eu resolvi sair e abrir a minha consultoria. Perfeito. E aí, assim, por que eu brinco que eu não planejei, mas foi uma experiência muito rica. Ou seja, eu fui pude desenvolver atividades na parte pública, segurança pública, pude desenvolver atividades numa empresa, num tomador de serviço, com uma equipe própria, que não é muito comum. Pude trabalhar em 2 empresas de segurança com vigilância, prestando serviço. Fui trabalhar numa consultoria. E aí eu tenho, assim, fechou o ciclo, né? E aí nisso, quando eu comecei a trabalhar com a parte privada, na parte da empresa farmacêutica, aí eu fui buscar entender essa questão, controle de acesso, alarme perimetral, CFTV e N coisas. Eu fui, assim, estudando para entender uma série de itens, e aí isso me dá uma visão de... Por quê? O que é um plano de segurança? É você identificar ativos, pessoas ativos, identificar riscos, identificar ameaças, vulnerabilidades, e aí você vai misturar os recursos de acordo com as premissas, com os custos, com a possibilidade e assim por diante. Não, bacana, né? Você está falando de uma coisa que é muito interessante, né? Eu lembro quando eu fiz um trabalho com o Igor Pipro, lá atrás também, uns anos atrás, ele tinha essa questão da preocupação quando ele chegava num prédio para implantar o sistema. O Igor é da primeira turma também, da primeira turma Comídias. Para implantar o sistema, às vezes você chega lá, você encontra um verdadeiro Frankenstein, porque você encontra um controle de acesso que não fala com o CFTV, que não fala com o incêndio, que não fala... por conta da falta, eu imagino, desta consultoria prévia, né? Exatamente. Então, assim, acho que você está exaltando e mostrando a importância da consultoria para você errar menos lá na frente. Fazer algo à prova, como disseram aqui no nosso último videocast, a prova de futuro. Né? Interessante. Você poder realmente integrar sistemas que conversem e que convergem, né? Por exemplo, eu vou fazer um gancho com a sua fala, assim, eu vou fazer um projeto, eu vejo lá o que ele tem. E a minha linha de trabalho é assim, a não ser que o cliente, às vezes tem cliente que fala, Marci, tá tudo ruim, eu vou arrancar tudo e vou fazer tudo novo, por algum motivo. Tá bom, então você quer o novo, tá ótimo. Agora, vamos dizer, eu vou chegar lá, o meu trabalho é olhar e falar, isso tá bom, isso tá mais ou menos, precisa regular, e aqui não tem, aqui precisa botar mais 3. Beleza. Agora é lógico, às vezes a pessoa tem um sistema um pouco mais velho, mais antigo, beleza. Eu posso falar, ó, para você saber tem coisas mais novas, mas pode ser uma prioridade ele colocar isso, ou pode falar, olha, num próximo upgrade, numa ampliação, só para você saber, já tem esse recurso. Hoje, nós temos câmera com contagem de pessoas, temos câmera com mapa de calor, eu tenho câmera com alarme para pedestres virtual, para veículos, para pets. Ou seja, hoje eu tenho N coisas. Mas aí você vai falar assim, nossa, mas eu preciso comprar uma câmera que conta a gente? Precisa ver o seu trabalho, o seu local. Assim, por exemplo, eu tenho usado câmera com mapa de calor, onde eu tenho muito paisagismo. Porque assim, eu por segurança falaria, olha, precisamos dar uma ajustada nesse paisagismo, certo? Porque o que acontece? Se você pegar e falar assim, mas, assim, eu vou botar uma câmera, tá cheio de paisagismo, eu falo, não, eu só vou enxergar o paisagismo. Então, o que eu queria ver era o muro atrás. Sim. Então eu vou falar, olha, vou botar um alarme aqui, a câmera mais longe... Porque, assim, ou eu vou falar, não é possível a gente dar uma acertada, remanejada. Pode ser que eu consiga. Eu fiz um projeto num prédio muito interessante, peculiar. Era um prédio ali nos Jardins e ele tinha, um prédio até antigo. Imagina assim, uma grade frontal e ele tinha um caramanchão que vinha de dentro, subia por cima da grade e tombava pra rua. Ui. Imagina um negócio de quase 3 metros de altura e um caramanchão.
assim, uma bela vista, assim, uma paisagismo muito bonito. Assim, você olhava cheio de flores, assim, um negócio... Aí, e o pessoal falou, olha, Marcelo, nós temos uma preocupação, alarme perimetral. Eu falei, então, esse paisagismo todo, eu não consigo botar alarme. Eu preciso que isso, assim, eu preciso ter a grade em cima, o topo eu preciso ter limpo, não preciso... Aí ele falou, mas... Eu falei, tá bom, vamos ver como é que a gente consegue. Tanto que era interessante, ele não tinha essas plantas no portão de pedestre, no portão de veículo. Eu falei, aqui eu consigo botar um alarme, aqui eu consigo botar um alarme. Tá perfeito. Aí eu falei, vamos fazer uma reunião com o pessoal do paisagismo, né? Entender. Eu falei, olha, você tá vendo o que tá em cima? Você acha que você consegue baixar? Você acha que tem alguma forma, né? Porque assim, lógico, o que eu expliquei, eu falei, olha, eu preciso ter uma área limpa para botar um sensor e ele detectar uma invasão. Aí ele falou, acho que eu consigo fazer uma poda. O que ele fez? A ideia foi dele. Imagina uma grade. Fazia isso por cima. Ele deu uma poda e fez o negócio fazer assim, ó. Entrou por baixo. Ele me deixou o topo limpo. Eu coloquei o sensor e tá lá até hoje. Resolveu o problema. Ou seja, tem que conversar, tem... É lógico, eu tenho um projeto recente, eu trabalho com muitos projetos com construtoras. Então eu faço um projeto há muitos anos. Imagina o seguinte, o prédio nem existe. Então eu tenho prédios comerciais, residenciais, eu tenho projetos que ainda estão sendo feitos e está sendo feito no papel, ainda nem tem um terreno, ponto. Às vezes está começando a fazer fundações e um projeto demora 2, 3 anos para começar. Primeiro ele é feito, ele está pronto no papel, mas ele não existe fisicamente. E às vezes, outro dia eu peguei um projeto, o pessoal fez um paisagismo bastante denso, bonito, falei, olha, eu precisava dar o topo da barreira precisava dar uma limpada. Não, a gente... que é o paisagismo. Eu falei, tá bom, então vamos pensar outras soluções. Ou seja, mas no final, o que eu quero dizer? Se o paisagismo tá ali, eu não consigo botar um alarme. Sim. Lógico, se for uma área, por exemplo, você imagina um condomínio horizontal, e eu posso ter uma PP, uma PA, posso ter um bosque muito grande. Eu não vou falar assim, precisa arrancar tudo isso, precisa limpar toda essa área. Eu vou usar uma tecnologia tipo radar. Ou seja, o radar, dependendo da cobertura, vai detectar pessoas, vai detectar veículos, vai detectar drone. Mas perceba, mas é lógico, eu vou explicar por quê. Eu posso usar outra tecnologia, mas eu tenho que entender o local e perguntar. Por exemplo, um empreendimento, um shopping. Um shopping vai ter 5, 20 portas. Não adianta eu falar, vamos fechar as portas. Não, o negócio nosso, a gente está pensando em abrir mais portas. Temos um projeto de abrir. Legal. Você vai ter que pensar no seu projeto, aqui tem 30 portas. Vamos botar 30 controles. De alguma forma. É isso que eu quero dizer. Eu brinco que assim, a gente faz a segurança do negócio. E a segurança do negócio quer dizer, qual o seu negócio? Qual o seu empreendimento? Qual que é o seu business? É diferente você pensar um condomínio, uma indústria, um shopping, um hospital. Aí você pode ter um parque público. Eu faço projetos de locais públicos, então são conceitos diferentes. São verticais diferentes de atuação que têm necessidades específicas. Né? Exatamente. Eu acho que essa é a função da consultoria, né, que é bem bacana, que é personalizar a ação. Customizar. Boa. Exatamente. Muito legal, Marcinho. E aí você consegue... Qual que é o grande sacada que você falou para a gente concluir esse tópico? Você faz um projeto, ou seja, você planeja, e na minha visão você tem que planejar o todo... Mesmo que... E eu falo, eu já faço faseado. Fase 1, fase 2, fase 7. Legal. Começa pela 1, vai para 2. E você passa a ter um plano diretor. Você fala, em 5 anos nós vamos fazer isso. Detalhe, você vai orçar, você vai manter, você vai reformar, fazer um retrofit. E você vai mantendo. Pode ser que você não consiga em 5, vai fazer em 6, mas você sabe aonde vai chegar. E lógico que se mudar o cenário, você tem que atualizar. Mas essa é a vantagem, porque sabe qual é o problema? Às vezes, sem querer, a pessoa chega e fala assim, como é que você faz um plano de segurança? Você pode fazer sozinho, se tiver algumas informações, uma experiência. Você pode fazer num grupo de pessoas. Essas pessoas não têm a vivência do dia a dia. Estou dando até um exemplo bem para condomínios, tá certo? Tá.
Porque, por exemplo, eu já fiz mais, só para você ter um parâmetro, mais de 800 condomínios. Olha, é um número expressivo. Certo? Assim, de 800 condomínios. Em projeto, são mais de 190 em planta de construtora. Olha. Então, assim, você pegar uma planta... E o que eu quero dizer com isso? A pessoa pode chegar, às vezes você vai num prédio, o pessoal fala, eu queria conhecer o seu trabalho. Perfeito, eu vou lá, estudo e falo, tá aqui uma proposta, né, se você precisar. Mas acho que eu vou fazer, eu tô conversando com os moradores aqui, nós estamos... Tá bom. É uma forma, é um caminho. Tomara que dê tudo certo. Então, você pode ter um individual, você pode ter um grupo de moradores fazendo esse trabalho, exemplo de um condomínio. As pessoas podem chamar uma empresa de eletrônica. Você pode chamar, vou chamar a empresa A, empresa B, ok. E detalhe, e quem está certo? Todos estão certos a princípio. Você vai chamar empresas de eletrônica, eles vão dar, olha, a gente pode fazer isso, tem uma ferramenta para isso. Várias opções. Tem várias opções. Ele pode chamar uma empresa de vigilância, falar, olha... Algumas empresas têm áreas de projetos, têm áreas de planejamento, faz parte do trabalho deles, tem uma questão intrínseca aí. Pode chamar a empresa de portaria, a empresa tem um porteiro, e tem empresas de porteiro que tem uma pessoa lá com algum conhecimento que pode colaborar. Claro. Tudo certo. E pode chamar o consultor. É assim, então eu tenho várias formas de fazer, e as pessoas vão buscar o que elas entendem que é mais interessante. Legal. Mas é uma aula conversar com você, Marcinho. Até porque o que eu vejo, assim, não é à toa que quase todas as televisões, acho que você já deu entrevista para quase todas as redes aí locais de televisão, né? Assim, eu vejo que eles te procuram muito, né? Tem a ver com essa experiência completa, né, de todos os segmentos, é isso mesmo? Eu imagino que sim. Eu já dei mais de 300 entrevistas, tá certo? Desde 99 eu dou entrevistas. Para TV, para rádio, sites, às vezes imprensa escrita. E eu tento exatamente assim, trazer de forma simples, didática. Isso eu faço também no meu trabalho, por quê? Qual que é o meu desafio ou a minha meta? Você me chama para fazer um projeto. Eu tenho que entender o seu empreendimento, o seu negócio, a sua atividade, de forma geral. E eu tenho que identificar os problemas, tá certo? Tenho que identificar esses problemas e depois eu vou entender exatamente as soluções. E perceba, às vezes, o começo começa, assim, pode ser redundante, mas em explicar para o cliente o que ele tem. Eu vou dar um exemplo brincando, eu falo isso em aula, em palestras. Eu falo, imagina que você tem um empreendimento. Vamos voltar no shopping, que é legal. Tá. Aí você fala assim, shopping, nossa, tem entrada de docas, tem entrada de funcionários, tem entrada de prestadores, tem as entradas dos clientes. Então, um shopping de dia é uma coisa, de noite é uma outra realidade, vai ter reforma, vai ter loja, vai ter estoque, sabe? Quer dizer, então tem vários momentos. Uma hora ele tá aberto, outra hora tá fechado. Aí, às vezes, você vai conversar com uma pessoa e ela, na verdade, só entra pela entrada A. Então eu brinco que as pessoas, nós somos assim. Por exemplo, eu não conheço esse prédio que eu vim hoje aqui fazer esse bate-papo. Mas assim, pode ser que tenha, eu vi uma porta, vi duas. De repente, não, você vai pelo subsolo, vai pelo terceiro subsolo, tem uma porta. Para cada coisa tem um acesso. Tem um acesso, é verdade. E aí, às vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa fala, não, sabe, na cabeça dele fala, eu só vejo a porta A, mas ali tá bem tranquilo, eu não vejo problemas. Então o trabalho começa no levantamento. Nós temos a entrada A, temos a B, temos a C e temos a D. A A tem isso, tá legal. A B, tem isso, talvez possa melhorar um pouquinho aqui. A C, e de repente a gente identificou uma porta D, que é só uma porta e tem um cadeadinho com uma chave. E a chave fica não sei com quem. Beleza, você vai falar... Eu faço até fazer a pergunta, essa porta D é importante? Vocês usam muito? Não usa. Eu falei, então vamos fechar? Vamos emparedar essa porta e menos um acesso para me preocupar? Eu faço a pergunta. Precisa, não precisa? Não estou dizendo que não pode ter porta. Eu vou fazer um exemplo que eu brinco em aula, em palestra. Eu falo, vamos fazer uma coisa bem segura? Vamos fazer um negócio muito seguro? Vamos fazer muros de concreto de 7 metros de altura, tudo fechado. Vai ser bem seguro, vai. Marcinho, você não colocou porta. Ninguém falou em ser funcional, falou em ser seguro. Mas aí para entrar... Não, eu quero seguro. Aí o que acontece? Faz parte do mundo, eu vou para um local, eu tenho que entrar, eu tenho que sair, vai entrar entregas, vai chegar gente, vai chegar visitante, vai chegar funcionário, tem que entrar o carro, tem que entrar o caminhão, tem que entrar... Então você vai pensando no empreendimento.
E aí Parte você vai por parte. dosando. Sim. Então, o começo do trabalho é explicar para o cliente, e aí volta na sua pergunta. Ou seja, eu tento explicar este é o problema e estas são algumas soluções ou formas de minimizar. Então, às vezes a pessoa, eu falo até como um xadrez com o criminoso. Você tem que entender um pouco como a forma que as ocorrências acontecem e buscar formas de prevenção, minimização, mitigar o risco. E aí a ideia é de tentar trazer para uma coisa tangível. Não adianta você falar, vamos fazer uma média aritmética, raiz quadrada, Não meu tem. amigo. Ou seja, olha, você tem este problema e você pode fazer isso para eliminar o risco, minimizar. Essa é a verdadeira análise de risco, né? Eu fiz uma certificação, a norma de risco, né? A primeira ação de risco, o risco ele vem assim, o conceito do risco moderno nasce na idade do Renascimento, na verdade, em torno do Renascimento. Ele nasce quando se começa a falar da questão controle de censo, quantas pessoas nascem e quantas pessoas falecem, ou seja, a questão de natalidade, pessoas. Aí começa a se pensar nessa questão. Aí vem uma evolução, na verdade, agora vamos trazer bem para cá. Em 2005, a Austrália e Nova Zelândia criaram uma norma de análise de risco, similar à ISO 9000. Criaram uma norma estruturada focada em risco. Beleza. Foi a primeira ação assim, mundial, com um conceito estruturado nas riscos. Sempre se falou, como eu falei, da Idade Média. Na verdade, risco vem de... Tem várias versões, uma das versões é do latim, quer dizer risicum, tá certo? Risicare, do italiano antigo, que quer dizer obstáculo. Então, pensa num fluxograma. Você tem processo, caixinha, retângulo, retângulo, retângulo. Em algum momento, você vai ter uma decisão, que é o if, é o C. Então, você tem lá, sim ou não, você vai para a direita ou vai para a esquerda, tá certo? Você pensa como achar melhor. O risco, na verdade, o risco no italiano antigo quer dizer opção. Pode ser obstáculo. Risicare de risicum tem a ver com o rochedo do mar, pensando nas viagens continentais, no 1500, 1300, 1200. Então, o risco dos caras era o mar, e se encontrar um rochedo, acaba com o barco e todo mundo morre. Então, é só para ver como as palavras vão derivando. E aí, o que acontece? Como eu falo que o risco quer dizer opção, então imagina que eu tenho um obstáculo aqui. Então eu estou caminhando e tem um obstáculo, uma pedra. Eu posso voltar, eu posso contornar a pedra, eu posso escalar a pedra e passar. De repente, se eu tiver uma equipe, eu posso explodir essa pedra, eu posso abrir um túnel nessa pedra. Então, você pensar nas nossas estradas, antigamente você contornava. Hoje os caras cavam um túnel, vamos usar o metrô, os caras cavam, fazem uma estrutura enorme. E aí, risco quer dizer isso. Risco quer dizer opção. Tanto que o risco, você tem risco positivo e risco negativo. O risco positivo é o chamado risco estático. Ele é móvel, então ele pode dar ganhos e pode dar perdas. O risco puro, que é o dinâmico, vou corrigir aqui, me desculpe. Risco dinâmico, ganhar, perder. Ele mexe, ele é móvel, ele pode ganhar, perder, e são os riscos positivos. O risco estático é o risco puro. Ele só gera perda se ele acontecer. Na segurança, nós trabalhamos com os riscos puros. Risco estático. Ou seja, se acontecer o risco, concretizar esse risco, essa ameaça com a vulnerabilidade se somar. E aí o que acontece? O papel da segurança é você entender esses riscos e montar o seu plano baseado nos seus riscos. Perfeito. E aí, só para finalizar. Em 2009, a ISO na Suíça criou a norma ISO 31000, que é focada em análise de risco. Eu fiz uma certificação para essa norma, ela teve uma atualização em 2018 e ela foi lançada no mundo e no Brasil, em dezembro de 2009. Simultâneo. Então existe a versão em inglês, você pode ler em inglês, em outras línguas, outros idiomas, e você pode ler em português. Quer dizer, existem vários cursos, você pode especializar. E aí, em 2018, foi feita uma atualização dessa norma. Então, e aí eu eu sigo assim. Como é que eu gerencio um risco? Ou eu elimino a fonte, ou eu minimizo o risco, ou eu transfiro o risco, ou eu vou administrar esse risco. Ou seja, tem um parâmetro na norma. Ele fala, bom,
Você chegou no risco, você fez análise quantitativa, qualitativa, dependendo das informações, e você vai chegar numa lista de riscos. O próximo passo é como você vai tratar cada risco. Olha isso. E aí você vai caminhando Agora, para a puxa nossa vida. área de segurança. É realmente uma aula conversar contigo. Eu acho que esse poço de conhecimento e de informação. E é bacana que eu vejo que você tem passado isso adiante, né? Que a gente não guarda isso, né? Você passa isso tanto nas aulas, tanto na faculdade ou no MBA, como nos livros, né? Que você vem escrevendo, como nas atividades de feiras e eventos, né? Com palestras e tudo mais. Isso é bem bacana, assim. Parabéns, Marci, porque não é toda hora que você encontra assim tanta informação acumulada. Bacana. E vamos falar, já que nós estamos num espaço como esse aqui, né, que fala muito sobre o áudio, sobre a escuta com qualidade, né, que a Shure é uma empresa quase centenária, 98 anos fizeram agora esse ano, então é bacana, e a nossa parceria tem se estendido todo esse tempo, né? Aliás, uma dica do próprio Marcia, se alguém quiser pôr o logo aqui do lado da Shure, por favor, venha à vontade, nós estamos com várias cotas de patrocínio aí, tá? O espaço está aberto. Me conta, qual é a sua paixão dentro dessa área de... Olha, uma delas eu diria a questão de... Eu tenho um hábito de trabalhar e sempre ouvir alguma coisa ou ver alguma coisa. Então, ou eu estou assistindo um podcast e trabalhando e acompanhando, às vezes um clipe, às vezes um filme, tá certo? Então, assim, eu gosto muito de... assim, poucas vezes eu trabalho em silêncio, assim, não é muito comum. Então, eu sempre estou assistindo, acompanho vários podcasts, acho muito interessante o curso. Ontem até eu estava indo para um compromisso e no caminho eu estava assistindo uma palestra que estava acontecendo na Venezuela, em tempo real. Legal. E graças à tecnologia de som, de mídia, questão da internet, né? Então você conecta e vai ouvindo a palestra e você consegue se atualizar, isso que é importante. E disponibilizar, sem limites. Eu acho que essa é a nossa função aqui também, é realmente promover o conhecimento na nossa área, segurança eletrônica, segurança privada, essa integração segurança pública com segurança privada. Eu acho que essa é uma necessidade de quem usa, de quem necessita, né? Hoje, falando em cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, a segurança é uma necessidade. Sim, com certeza. Prioritária, eu diria, hoje em dia. Praticamente zero, na verdade. Zero ou um. Por quê? Se a gente pegar a pirâmide de Maslow, né, que fala das necessidades, a primeira necessidade é a segurança. A questão de segurança fisiológica, alimentação, moradia, uma série de coisas, e a segurança. Então é um ponto muito importante. As pessoas precisam disso, tá certo? Cada uma no seu nível, cada uma no seu local, e assim por diante. Então, são pontos importantes. Esse conhecimento estruturado também, eu acabei, assim, na nossa conversa, aí eu fiz a certificação da Universidade Pontifícia Comídias de Madrid, e depois, em 2000, eu tirei o CPP. Eu me associei à ACES International em 98. Aí, hoje eles têm 4 certificações, né? A ACES é uma associação fundada em 55. Ela tem hoje mais de 34 mil profissionais no mundo, mais de 200 capítulos, aí, 240, alguma coisa nesse nível, no mundo inteiro. E aí eu pude participar em 98, em 2000 eu tirei a minha certificação CPP, Certified Protection Professional. No mundo nós somos em 8 mil mais ou menos, na América Latina 500 e no Brasil em torno de 35 a 40 mais ou menos, assim. Em termos que tem essa certificação. Ela, na verdade, você se prepara, passa por uma prova, essa prova foi criada em 77, somente no idioma inglês. Em 98 ela foi criada, passou a ser em espanhol também. É uma opção além do inglês e espanhol. E aí você, além dessa certificação, existe uma outra certificação chamada PSP. O primeiro CPP do Brasil é o Raimundo Batista. Ele tirou em 97 nos Estados Unidos. Olha isso. O primeiro PSP é o Mauro De Luca. Conheço o Mauro bem. Tá na Avante hoje. Na Avante, exatamente. Mexe muito em tecnologia. Ele tirou o primeiro PSP. O PSP foca profissional Physical Security, é segurança física. Legal. E o primeiro PCI é o Paulo Gretti. Nossa. Ele fez agora, alguns anos atrás, ele tirou uma... E o PCI foca em investigação. Olha, que legal. Existe uma nova certificação, um pouco mais recente, chamada APP. E aí a Josefina...
Josefina Burg. Mercado Livre. Mercado Livre, ela é certificada em... Entrevistamos ela lá na ESC 22 e agora estou querendo trazê-la de volta aqui, legal, fazer o convite para ela participar com a gente. Mas é isso mesmo, olha, falamos de bastante coisa, assim, poderia ficar falando aqui um tempão, né? O nosso tempo acaba sendo limitado, mas, gente, fica aí a dica, o professor Marci trouxe muita coisa bacana para a gente. Aproveito para você dar um like aí no nosso vídeo, que o YouTube vai entender e vai mandar essa informação valiosa para mais pessoas. Quem não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho, que nós estamos por aqui e logo mais teremos novas entrevistas aqui. Gente, obrigado, Marci. Obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos. Valeu.